comecei a gravação. E eu vou compartilhar uma tela com vocês também, né? O objetivo da aula de hoje é iniciar aquela relação entre aprendizagem e didática. Lembre-se que nós ficamos muitos dias tratando da questão sociedade e didática. Espero que estejam vendo os slides aí, não mais a minha pessoa, né? Se alguém estiver tendo problemas aí, ou abre o microfone e dá um alô, ou digita no chat aí, que o chat também aparece aqui para mim, tá? Se vocês quiserem digitar aqui, as perguntas também aparecem. Quem que não quiser falar, ou tá sem microfone, né? Enfim, pode digitar que aparece a questão aqui para mim também. Então, caso vocês estejam vendo os meus slides, vocês vão ver que o nome da aula de hoje é Teorias Clássicas da Aprendizagem. Nós tratamos até a última aula presencial da relação entre sociedade e didática, onde nós vimos que os valores, a cultura, a organização social de uma determinada sociedade, de um determinado país, de um determinado estado, de uma determinada cidade, de uma determinada rede e até de uma determinada escola, elas influenciam diretamente o modo como o professor dá aula, né? Então, é impossível separar a relação sociedade e didática. Um exemplo bem óbvio, né? Se você trabalha numa escola que tem uma estrutura com aulas para ginástica, com piscina, com quadras cobertas, como uma escola particular, vai ser um tipo de didática, óbvio, vai influenciar a sua maneira de dar aula. Se você trabalha numa escola do estado com falta recursos, com uma quadra, né, que não é coberta, é aquele sol ou chuva. Então a sua didática ela é outra, é inevitável, né? Nós passamos 2 vídeos para mostrar essa relação, o vídeo como o ensino é feito na Coreia, né, um ensino voltado muito para o rendimento, para o sucesso tecnológico, né? E tem tudo a ver com a cultura daquele país que foi destruído no pós-guerra e precisava superar suas condições sociais e investindo então na educação para isso. E nós vimos também a educação na Finlândia, né? Que é uma outra realidade. É um país que descobriu reservas de petróleo que foram destinadas para a educação. Então ali a educação ela é pública, 100% universal e pública, ou seja, é proibido uma escola particular. Isso faz com que o governo e as camadas mais ricas da sociedade invistam muito na escola e eles também não têm essa fixação, né? A realidade ali é outra. Eles não têm essa fixação por sucesso tecnológico, né? Por passar no vestibular e tal. Então é uma educação muito mais humanística, voltada para os outros interesses, né, que a palavra felicidade ali circula bastante como um dos objetivos educacionais. Então, eu não coloquei os modelos nem para engrandecer um, depreciar outro, mas sim para demonstrar o quanto o aspecto sociedade influencia na didática. Aí eu estou fazendo aqui uma breve revisão, aí nós entramos, né, e a gente pode analisar a sociedade a partir de vários pontos de vista, né, discutimos que poderia ser feito através de um pensamento pragmático, liberal, capitalista, tradicional, que é o que molda as nossas vidas, né, nós estamos o tempo todo preocupados em mercado de trabalho, né, em nos posicionarmos nos empregos, em sermos profissionais bem capacitados, é uma linguagem que ela é corrente, ela é dominante, é um modo operante do pensamento societário contemporâneo. Então, essa seria uma via possível, né? Então, discutiríamos técnicas para melhorar o ensino, né? E aí a gente de TBL, de PBL, de metodologia ativa, de sala invertida, né? Poderíamos discutir essas técnicas para adquirir uma eficiência didática. Era um caminho possível, eu anunciei que nós não tomaríamos esse caminho. Poderíamos ter uma discussão mais tradicional na área, né, falando de questões mais próximas da escola do século, do milênio passado já, né, preenchimento de chamada, organização de unidades didáticas, avaliação clássica. Então, seria uma abordagem mais voltada para uma pedagogia tradicional, né, algo que se estuda com muita frequência nos cursos de graduação de pedagogia.
também anunciei que esse não seria o caminho. Que poderíamos adotar também uma concepção crítica, né? Ancorada aí numa teoria histórico-crítica do materialismo histórico dialético, né? Uma pegada aí com inspiração marxista, que faria uma análise da escola enquanto reprodução dos valores capitalistas, uma escola, né? Enquanto uma dualidade que é feita de uma determinada maneira para as camadas mais humildes e uma escola mais elitista para as camadas, né, burguesas que iriam comandar a sociedade. Também anunciei que não esse seria o trajeto, né? Não sou estudioso e também acho que tem bastante fonte de estudo por aí, né? Vocês podem acessar isso daí em vários outros caminhos. A escolha adotada foi então, né, uma filosofia do desejo que vai analisar a sociedade a partir da relação entre aquilo que o indivíduo precisa enquanto liberação das suas potências de vida, na relação com a sociedade e as suas amarras para que uma determinada organização coletiva funcione, né? Então tem aí uma tensão entre o que eu quero enquanto indivíduo e o que a sociedade requer de mim enquanto uma organização. E essa tensão, ela pode ser exacerbada tanto para um lado quanto para o outro, né? Principalmente em épocas de capitalismo, que tem essa cobrança por rendimento, por resultado, né? Que ela é muito constante, ela é muito presente, né? Ela está acontecendo nos mecanismos legais, ela está acontecendo nas subjetividades dos profissionais, e tudo isso daí repercute também no modo de ensino docente e, consequentemente, na aprendizagem dos alunos, né? Então, nós anunciamos lá que o desejo ele é sempre singular, ainda que organizado de fora pela sociedade, né? Ele pode ser de dois tipos, ele pode ser o desejo inconsciente, aquele que é único em cada pessoa, ou seja, cada um tem um modo de reagir às suas vontades, ao seu desejo, ao seu modo de ser, pensar, existir, que é o único, né, é incomparável com qualquer outro ser humano no planeta, ainda que a gente encontre confluências, zonas de convergência, locais, né, afinidades, né, para usar um termo aí famoso do Big Brother, ainda que a gente encontre pessoas que, né, que nós temos afinidade, nós somos únicos nesse processo. E por outro lado, né, nós temos uma necessidade de aderir a certas regras sociais para ter o mínimo de organização. Então, isso gera uma tensão constante, né, que seria esse desejo reacionário, um desejo por organização exterior, um desejo por ordem, desejo por disciplina, desejo por anulação das minhas vontades em nome de um funcionamento social coletivo, né? Então, até mesmo em épocas de corona, aí a gente pode ver bem essa tensão aí, né? Enquanto tem pessoas extremamente preocupadas com a própria sobrevivência, né? Com a sobrevivência do pai, da mãe, do filho asmático, ou até mesmo de pessoas que você não conhece, que você sabe que moram numa favela e que vão sofrer e vão morrer, né? Tá matando até jovens, né? Hoje, essa semana em São Paulo, aí morreu um advogado de 26 anos sem histórico de doenças respiratórias, né? Então, assim, enquanto tem algumas pessoas dando valor para a vida, né, se preocupando e deixando, assim, questões econômicas para segundo plano, né? Bom, a gente volta a economia quando der para voltar e a gente sobrevive com o que der para sobreviver e se preocupa com um produto interno bruto depois, se preocupa com pagar as contas depois, né? Bate palmas aí para os guerreiros da saúde, do transporte, da produção, né? A galera que está mantendo a comida lá no mercado para gente e que está se arriscando para isso, senão o mundo de fato acaba, né? Mas ao mesmo tempo entende que todas as outras atividades são secundárias, que o valor maior é a vida. Então tem pessoas pensando assim. E por outro lado, tem pessoas preocupadas justamente com a queda do lucro, com o fechamento da empresa, com a economia brasileira, né? Com as repercussões futuras desse término aí de pós-quarentena, né?
como eu tenho contato com muito aluno, né, daí é possível visualizar todos os alunos também nessa relação. Então, enquanto tem uns que estão cobrando da Fefiso mais provas, mais prazos, tem aluno que está preocupado, assim, se está todo mundo fazendo as atividades e tal, tem gente que nem deu as caras, né? Tem gente que nem entrou na plataforma, sei lá o que está fazendo, né? Estão postando foto aí, fazendo as, né, mil e uma coisas, né? E tem gente até, na minha concepção, até de forma irresponsável, fazendo churrasco, né? Chamando os amigos. Então, assim, eu não entrei em nenhum juízo de valor aqui, só estou demonstrando, né? Como cada um lida com essa relação de uma maneira muito diferente, né? E aí, socialmente, a gente fica tentando se organizar para ver qual é a melhor escapatória. Bom, com isso a gente encerrou, entre aspas, porque a gente vai retomar isso daí na hora de falar de sala de aula mesmo, de didática, essa filosofia do desejo. Por hora, nós vamos deixar isso daí num parênteses, né, um pouquinho guardado de lado, para falar de aprendizagem, porque vocês lembram que foi apresentado logo no primeiro dia de aula uma tríade, né? O que era essa tríade? Os componentes que estão relacionados com o ensino, né? Então, por um lado, tem sociedade didática, por outro lado, nós temos a relação entre as teorias da aprendizagem e a didática. Então, por mais que seja sempre influenciado pela sociedade, o professor ele também está sempre apoiado por uma forma, por uma compreensão de como as pessoas aprendem, né? E nós temos algumas teorizações que são clássicas ali, começam a ser pensadas no final do século XX e florescem, né, e ganham destaque por todo o século XX. São nomes que vocês já ouviram, né? Então, muitos desses autores, mesmo que vocês não tenham estudado de forma profunda, vocês escutaram com muita frequência, e elas podem ser divididas em duas grandes correntes, né? As teorias comportamentalistas e as teorias cognitivistas, tá? Então, outros nomes para essas mesmas correntes seriam as teorias essa é uma palavra difícil, né? Quebra-língua aqui. Associacionistas, ou teorias do condicionamento, ou behaviorismo, né? Behaviorismo porque behavior em inglês é comportamento. Por motivos óbvios, né, que eu acho que a compreensão fica facilitada, e também devido à associação mais facilitada, eu gosto da palavra teorias comportamentais, tá? Então, é uma teoria clássica do campo da psicologia. Todos esses pensamentos começam no campo da psicologia e, posteriormente, a educação vai se apropriando para pensar a aprendizagem, né? Então, a psique, o comportamento humano, ele é objeto de estudo da psicologia. Entre os diversos interesses da psicologia, né, eu consigo citar alguns aqui, por exemplo, o estudo da ansiedade, o estudo da depressão. Entre os vários campos de estudos da psicologia, nós temos a aprendizagem. E o campo da aprendizagem, ele forma uma intersecção interessante com o campo da educação, porque ele interessa não só para a psicologia, como também para a pedagogia. Daí surge até um campo clássico, né? Algumas pessoas fazem pós-graduação na psicopedagogia, né? Que é essa interdisciplinaridade entre a pedagogia e a psicologia, tá? Então, é claro que eu não sou psicólogo, não consigo me aprofundar em nenhuma dessas teorias. O que eu estudei delas são sempre por autores da educação, eu nunca fui lá estudar exatamente o que esses autores escreveram, até porque eu vou apresentar elas para vocês nessa aula, somente para na próxima aula mostrar qual é o problema delas e por que nós não iremos trabalhar com elas, tá? Então, a primeira justificativa que eu apresento é que outros professores irão trabalhar com elas. Então, na própria Fefiso, vocês vão ter contato com esses autores clássicos do campo da aprendizagem. Eu gostaria de apresentar uma outra via, não tradicional, não clássica, que na minha concepção, ela é mais potente para pensar uma didática, tá? Bom, mas o tema da aula de hoje, então, são essas teorias tradicionais. Vou fazer um breve sobrevoo por todas, tá? Como eu falei, o objetivo é situá-los, o objetivo é que vocês saibam que elas existem e qual é o princípio básico de cada uma, né? E é o suficiente para a gente traçar algumas críticas na próxima aula, continuando, então, apresentando uma outra concepção, né? Que seriam
as teorias, uma teoria da aprendizagem chamada aprendizagem inventiva, tá? Então, eu vou apresentar para vocês, na próxima aula, a teoria da aprendizagem inventiva, certo? Que é o que nós vamos trabalhar até o final do semestre. Bom, então, nós podemos dividir em teorias comportamentalistas e teorias cognitivistas ou mediacionais. Olhem aí nas duas tabelas, né? Nas duas separações, que as comportamentalistas podem ser divididas em duas, sendo a primeira o condicionamento clássico, onde o principal nome é esse primeiro aqui, o russo Pavlov, e o condicionamento operante, instrumental ou operante, tá? Onde o principal nome é o B.F. Skinner, né? Então, vocês vão escutar esse nome, o Pavlov e o Skinner são os principais. E as teorias cognitivistas, elas são a Gestalt, que é uma teoria alemã, a psicologia genética cognitiva, que o principal nome é Piaget, né? Piaget vocês escutam com muita frequência, e também a psicologia genética dialética de Vygotsky. Essa também é muito famosa, né? Vygotsky é um nome que vocês escutam com muita frequência, tá? Ainda, claro, nós temos outros pensadores que partiram de Piaget e partiram de Vygotsky. Tem alguns exemplos aqui, né? Brunner, Alzheimer, Helder, ou seguindo a escola vygotskiana, nós temos Luria, Leontiev e Vallon, tá? Então, vou me limitar a apresentar para vocês tanto Piaget quanto Vygotsky, principalmente porque são autores que costumam andar juntos em algumas análises mais enfraquecidas, né? Então, assim, quando vocês faziam monografias e não artigos, e vocês tinham que apresentar 30, 40 páginas, virou, mexeu, vinha lá um TCC monográfico sobre aprendizagem, e o aluno trazia Piaget e Vygotsky numa linha seguida da outra, como se fosse a mesma coisa, tá? Então, assim, tem que tomar certos cuidados, tá? Eles não falam da mesma coisa, você não pode ir jogando um depois do outro aí, quando eles têm diferenças conceituais profundas. Então, se vocês entenderem que eles não são a mesma coisa, para a aula de hoje é o suficiente. E, por último, nós temos a teoria do processamento de informação, que é uma teoria que é mais recente, né? Ela começa a ganhar força junto com o crescimento da informática, né? Da tecnologia da informação, e onde vários cientistas começam a comparar o processamento do computador como algo semelhante ao processamento do cérebro, ou o inverso, né? Começam a dizer que o cérebro ele funciona mais ou menos parecido como o computador. Então, é uma última teoria que nós vamos apresentar hoje, tá? Bom, começando pela primeira, então, o condicionamento clássico de Pavlov. É bem simples, tá? Então, o que o Pavlov percebeu é que o comportamento ele pode ser influenciado a partir de associação com outras coisas. O que todas as teorias comportamentalistas têm em comum é a sua influência da filosofia positivista, que desconsidera aspectos subjetivos. Então, tudo aquilo que é subjetivo é ignorado, né? É uma concepção científica, tá? Um pouquinho ultrapassada nos dias de hoje, né? Um pouquinho deixada de lado, já muito contestada, mas lá na virada do século XX ela era muito influente, e ela dizia que só é científico aquilo que pode ser mensurado. Bom, você não pode mensurar pensamentos, né? O pensamento ele é algo extremamente abstrato, você não consegue dar conta, né, de aprender pensamentos, né? Aprender no sentido de capturar, de pegar, de comparar, de hierarquizar, medir. Você não consegue fazer isso. Mas o comportamento você consegue. Então, se você consegue fazer isso com o comportamento, o objeto do ensino, o objeto de estudo da aprendizagem seria, para os comportamentalistas, o comportamento e não o pensamento, né? E olha o que o Pavlov conseguiu, a partir da sua teoria, descobrir. Que o cachorro saliva toda vez que ele vê comida. Esse osso aqui representa comida, tá? Aí, veja que toda vez que o cientista toca a campainha, o cachorro não tem reação nenhuma, né? Ou seja, o cachorro está pouco se importando para a campainha. Mas o Pavlov associou uma coisa na outra. Ele tocou a campainha toda vez que ele dava comida para o cachorro. Com o tempo, o cachorro associou uma coisa na outra. Ele associou o toque da campainha à comida. Então, depois disso, quando tocava-se a campainha,
mesmo que não houvesse comida, o comportamento do cachorro era salivar. Ou seja, era uma forma de condicionar o comportamento do animal. E todo mundo que tem animal em casa costuma fazer isso, né? Então, sei lá, quando eu quero que os gatos da minha mãe entrem para poder fechar a porta lá, né, durante uma chuva, alguma coisa, é só balançar lá um potinho de petisco que eles gostam muito mais do que a ração, e eles voltam desesperados para dentro, né? Então eles aprenderam, isso aí é uma associação. E a gente pode utilizar isso daí, né? Muitos professores utilizaram isso daí no seu processo de ensino. Mas eles utilizaram a partir muito mais de Skinner, né? Então, passando para o próximo, o Skinner pegou a teoria do Pavlov e levou para outro nível, para um outro patamar. Ele percebeu que você pode suprimir ou ensinar comportamentos a partir dos estímulos. Então, essa associação ela pode ser uma associação negativa ou positiva, dependendo de certos reforços, né? Então, por exemplo, olha o ratinho aqui. Dependendo do botão que o ratinho aperta, ele ganha comida. Dependendo do botão que o ratinho aperta, ele toma choque. Então, rapidamente, o ratinho aprende qual é o botão que ele tem que apertar. E olha como os nossos professores se apropriaram muito disso daí, né? O que é assim, o que não são os castigos, senão um reforço negativo, né? Então, tem que ver que a pedagogia clássica, pessoal, ela morreu faz pouco tempo, né? Então, até muito pouco tempo atrás, você podia colocar de castigo, fazer palmatória, chapéu de burro. Tudo isso daí eram técnicas para suprimir comportamento. Hoje nós, né, uma série de leis, uma série de teorias da aprendizagem evoluíram e a gente não pode mais ter esse comportamento aí agressivo, abusivo. Mas nós ainda temos maneiras de suprimir certos comportamentos a partir do reforço negativo. E também nós temos ainda um costume muito grande de estimular certos comportamentos a partir do reforço positivo, que pode ser um elogio, pode ser uma estrelinha, né? Uma estrelinha dourada lá quando você faz toda a lição. Então são maneiras, né, de estimular certos comportamentos e suprimir outros. O Skinner foi tão longe na teoria dele que ele sugeriu que nós nem precisávamos de professores mais. Bastava uma máquina, né? Ele já estava pensando lá atrás em uma máquina de ensino, que era uma máquina que dava estímulo positivo ou negativo e o aluno interagia com ele sozinho, não precisava do professor, né? Então é curioso, se o Skinner visse hoje, né, a plataforma Saga, talvez ele ficasse satisfeito de ver que as teorias dele encontram eco até os dias atuais, né? Ele foi tão longe no pensamento dele que ele conseguiu, por exemplo, ensinar pombas a levar bombas amarradas no peito para colaborar durante a Segunda Guerra Mundial. Olha só, a teoria do cara, né, funcionou, foi longe. Mas as teorias mediacionais, elas fizeram uma série de críticas às teorias condicionantes operantes, porque nós sabemos que o pensamento ele é uma constituição importante no ser humano, né? Por mais que nós não consigamos mensurar, visualizar, vislumbrar, tocar um pensamento, todos nós sabemos que ele existe a partir do próprio pensamento. E o que as teorias mediacionais fizeram foi trazer de volta a importância do pensamento para a ciência da aprendizagem. Então, por exemplo, a Gestalt começou a argumentar que não só o pensamento é importante, como o pensamento ele é fruto das percepções que são individualizadas. Ou seja, cada indivíduo percebe a realidade à sua maneira. Cada indivíduo sente, entende, pressente os estímulos que a realidade oferece de uma maneira que é única. Por mais que todos nós operamos através da visão, do tato, do olfato, da audição, né, dos órgãos do sentido, de uma maneira geral, esses órgãos funcionam em cada indivíduo de uma maneira que é única, fazem composições que são singulares, individuais, tá? Então, são aspectos que têm que ser levados em conta para além do comportamento, né? Então, o comportamento nos deu alguma pista da aprendizagem, mas ele encontrava alguns limites. Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho,
olhem algumas imagens, né, a partir da concepção da Gestalt, essa escola alemã de psicologia, o quanto a nossa percepção ela é única, né? Então, são imagens que são assim confusas por intenção, para que vocês percebam coisas distintas, né? Então, se eu passar essas imagens rapidamente, cada pessoa vai perceber aspectos diferentes dela, né? Então, para algumas pessoas pode estar vendo um casal, outras podem estar vendo um candelabro e algumas podem estar vendo as duas coisas, né? Então, dessa imagem dá para se tirar muitas coisas. É uma árvore, é uma leoa, é um gorila, são peixes, são pássaros, né? Então você vai procurando e você vai achando coisas. Ou seja, quando você bate o olho, cada um vê uma coisa diferente, né? É um homem tocando saxofone ou é o rosto de uma mulher, né? São animais, mas quantos animais tem nessa tela, né? Qual vocês viram primeiro? Quem viu primeiro o elefante? Quem viu primeiro o cavalo, né? E aqui, quem está vendo um rosto e quem está vendo um portal com um senhor e uma dama e um cachorro, né? Isso aqui é um cachorro ou é a mão do senhor que está segurando o paletó, né? É claro que se eu deixar tempo suficiente nessas imagens, as pessoas começam a ficar mais objetivas, a discutir e a chegar num consenso. Mas a questão é o lance da percepção, né? O que eu noto primeiro? Eu percebi primeiro que são várias pessoas num pórtico, ou eu percebi que é um rosto aí que remete a Jesus Cristo, por exemplo. E aqui, é a Torre Eiffel ou é um rosto estranho, né? E aqui, é uma ponte, né, que vai se tornando em navios, ou são navios que vão se tornando ponte, né? Então, uma série de ilusão de ótica aí para trabalhar. E existem algumas imagens ainda mais complexas, né? Essa imagem, por exemplo, ela é inteiramente abstrata. E cada um é igual olhar para as nuvens, né? As nuvens durante um dia cheio, nublado. Você olha coisas diferentes ali, vai encontrando formas distintas, e aí você vai conversando com a pessoa do lado, olha, você está vendo isso, você está vendo aquilo. Então, isso são experimentos, né? De como a nossa percepção, ela opera de maneira única, tá? Esse é um dos argumentos da Gestalt. Então, como seria um professor que se baseia na Gestalt? Ele é um professor que vai entender que o estímulo que ele está dando através da sua aula está chegando nos alunos de maneira diferente, né? Então, cada um está entendendo aquilo que você está fazendo de uma maneira distinta. Então, tem que ser uma preocupação maior, o professor, não o comportamento, mas a percepção, tá? É claro que a Gestalt é muito mais complexa do que isso, e como eu falei, nós estamos fazendo um sobrevoo só para entender, né, o quanto elas são distintas umas das outras, tá? O que nos leva na próxima concepção pedagógica, que é a psicologia genética, piagetiana, né? Então, vocês devem ter aprendido Piaget já com a Evelyn ou com o Paiva. Piaget desenvolve uma teoria de que as capacidades de aprendizagem já estão presentes no código genético de todo ser humano. Então, todo mundo tem a mesma estrutura que funciona através de assimilação e acomodação, né? Então, nós temos estruturas, esquemas mentais que são desequilibrados pela realidade e que nós precisamos acomodar esse novo distúrbio no modo de pensar até com que a gente assimile aquele novo aprendizado, num processo de construção constante do conhecimento, tá? E aí, Piaget, que estudou seus próprios filhos, ele desenvolve a teoria que nós passamos por estágios. Então, por exemplo, até os 2 anos nós estamos no sensório motor, que é o predomínio do pensamento sensório, né, da necessidade dos estímulos corporais. Aí depois nós vamos até os 7 anos no pré-operacional, né? Nós ainda não estamos com o pensamento abstrato muito bem desenvolvido, mas estamos nesse processo. Passamos então ali num processo de operacional concreto, onde a gente já consegue trabalhar com abstrações, chegando por fim no operacional formal, que é o pensamento do adolescente, do adulto, que já tem maturidade para trabalhar com abstrações, com fórmulas, né? Com uma série de esquemas mentais mais complexos. E todo esse processo funciona na mesma base do desequilíbrio e acomodação, assimilação e acomodação, né? Nesse processo de construtivismo. Então, todo autor que trabalha com Piaget, ele é conhecido como construtivista também, né?
Bom, qual é a grande diferença piagetiana? Eu não vou me deter muito em Piaget. Qual é a grande diferença piagetiana para os autores da psicologia dialética, né? Por exemplo, Vygotsky, que é esse cara da direita aqui, que morreu muito jovem. Então, enquanto Piaget dizia que nós temos estruturas pré-definidas, compostas no código genético de todo ser humano, ou seja, todo mundo, todos nós, né? Temos a mesma estrutura e vamos evoluindo de acordo com os estímulos. Qual é o papel do professor, então, nesse aspecto da psicologia genética? O papel do professor é justamente provocar o desequilíbrio, né? O professor vem com ideias, com aulas, com atividades que fazem o desequilíbrio daquele conhecimento já acomodado para que a criança construa um próximo processo, esquema mental, nesse processo evolutivo aí. Bom, Vygotsky discorda disso quando ele vai dizer que nós não temos em nós o código genético pré-definido. O que nós temos é uma interação entre a genética e a sociedade. Então, os aspectos sociais, eles são muito importantes no desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa capacidade de aprendizagem, e elas não passam por uma estrutura fixa, mas sim se desenvolvem a partir dos conhecimentos sociais, né? Então, por isso que é uma dialética entre indivíduo e sociedade, né? Então, tem esse constante tese, antítese, síntese promovida na relação social. Vejam que o grande objetivo do professor, que é vygotskiano, é trabalhar, então, na zona de desenvolvimento proximal, tá? Então, isso aqui é um quadro de comparação entre Piaget e Vygotsky. Teríamos aqui o trabalho com Vallon também, eu não vou abordar hoje, né, com vocês, vamos se limitar às duas primeiras colunas, né? Então, enquanto Piaget trabalha ali uma construção do conhecimento a partir da assimilação e acomodação, se adaptando a partir de conhecimentos prévios, e o papel do professor é o desequilíbrio, né? Em Vygotsky, o grande interesse é a interação social, né? Então, o aluno aprende como? Através da mediação simbólica. O que é a mediação simbólica? É a cultura, né? Os instrumentos e os signos sociais são a cultura. E a cultura e o aluno possuem distanciamento, mas eles também possuem aproximações. Essa aproximação é a zona de desenvolvimento proximal. Então, toda criança ela tem uma ideia de como o mundo funciona, uma ideia. E o mundo possui uma outra realidade. O papel do professor é atuar justamente nessa proximidade entre o que o aluno pensa e como a realidade funciona, tá? Nesse conceito de Vygotsky chamado de Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP. Qual é o papel do professor, então, nessa relação? O papel do professor é atuar na ZDP. Ele vai aproximar o aluno mais da realidade, trazendo atividades que não estejam muito longe da ZDP do aluno. Porque se tiver muito aquém da ZDP, o aluno não está aprendendo nada de novo. E se tiver muito além da ZDP, ele não vai conseguir entender o que está sendo falado, tá? Então, o professor vai atuar ali naquele esquema. Olha como é diferente, né? Se eu vou dar uma aula, então, para crianças de educação física, para crianças de 5 anos de idade. Se eu for trabalhar com Piaget, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender todas as características do período pré-operacional. Eu tenho que trabalhar aqui. Se eu for trabalhar com Vygotsky, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual é a ZDP do aluno. Então, são modos de trabalhar diferentes, tá? Por isso que você não pode ficar misturando Vygotsky e Piaget como se fosse a mesma coisa, tá? Ambos são cognitivistas, né? Eles não são comportamentalistas, ou seja, eles se interessam pela cognição, pelo pensamento, né? Mas de maneiras diferentes, tá? E aí a última teoria, já caminhando para o fim da aula, eu vou pular aqui ao Zubel, né? Fica para um outro momento. A última teoria que eu queria apresentar para vocês é justamente a teoria da informática, né? Aquela que entende o processamento como o processamento cerebral próximo de um processamento computacional, por exemplo, né? São teorias que fazem uma análise, não é uma análise a palavra, uma analogia
entre o modo de operar de um computador com o pensamento. Então, os órgãos não deixa de ser uma teoria que tenta misturar um pouquinho o que é comportamentalismo do que o que é cognitivismo, né? Então, nós receberíamos os dados através dos nossos órgãos sensoriais, então a visão, a audição, o tato, seriam formas de entrada de dados. No computador, como que a gente insere dados? Colocando um CD, acessando a internet, digitando no teclado, clicando no mouse, nós estamos inserindo dados. Aí o computador ele tem uma placa-mãe, né, e os seus processadores e as suas memórias, né, que fazem o processamento da informação. E quem faz o processamento da informação no ser humano, então, é o cérebro e as suas conexões neurais. E daí, no computador, nós temos a resposta. A resposta é o que aparece na tela, né? Por exemplo, esses slides aqui é o resultado de um processamento, tá? Vocês estarem me vendo aí através da imagem é o resultado de um processamento. E no ser humano, qual é o resultado do processamento? É justamente o comportamento. É aquilo que é observável, tá? Então, é uma teoria que ganhou muita força, mas que ela também apresenta críticas, né? Porque o homem ele é muito mais complexo do que uma máquina. E deixa de lado, essa é uma teoria que deixa de lado a importância das emoções. Percebam que todas essas teorias estão ignorando, né? Tem ainda, até hoje, tem uma lacuna afetiva, né? Ou seja, ninguém parou para pensar qual a importância das emoções no processo de aprendizagem, né? Então, são análises, todas essas análises, sejam elas comportamentalistas ou cognitivistas, elas restringem a análise ao comportamento racional. Então, elas são limitantes das manifestações do comportamento humano, da multidimensionalidade, nossa, palavra difícil de novo, multidimensionalidade do ser humano. Ou seja, nós somos mais do que o comportamento, nós somos mais do que o nosso processamento cognitivo, nós somos complexos pra caramba, né? Nós temos aí múltiplas facetas, né? E essas teorias todas, elas estão deixando tudo isso de lado. Eu acho que agora começa a ficar mais claro por que eu apresentei a filosofia do desejo, para a gente começar a entender o processo de aprendizagem a partir de um outro viés que não vai ser nenhum desses, tá? Então, ó, eu apresentei todos esses comportamentos aqui para vocês somente para refutá-los como insuficientes para pensar a complexidade humana. E mais um porém, todas essas teorias, elas operam na lógica da verdade, né? Como elas são modernas, elas operam numa lógica de verdade, de filosofia que entende a representação como um fato dado, negligenciando a relação entre o que é subjetivo e o que é real, tá? Então, nós vamos discutir um pouquinho, começar um pouquinho a próxima aula a partir desse ponto, tá? Então, eu vou apresentar melhor as críticas a essas teorias e vou apresentar para vocês a teoria da aprendizagem inventiva, tá? Bom, vou aqui encerrar a gravação, tá? A partir de agora